A maioria das pessoas perde o controle da própria vida não por falta de força, mas por falta de leitura. Você já parou para pensar em como a maioria de nós é facilmente influenciada pelas aparências? O que vemos à primeira vista muitas vezes esconde a verdadeira essência das situações. E se eu te dissesse que o segredo para não ser manipulado está em adotar uma leitura fria das circunstâncias ao nosso redor? A filosofia estoica, defendida por pensadores como Antípatro de Tarso, nos ensina a olhar além das superfícies, a desenvolver um olhar desperto que revela a verdade escondida. Neste vídeo, vamos explorar como a percepção aguçada pode nos proteger das manipulações cotidianas. Vivemos em um mundo repleto de informações e estímulos que muitas vezes nos afastam da realidade. Através do estoicismo, podemos aprender a cultivar a serenidade e a racionalidade necessárias para discernir o que realmente importa. A filosofia estoica nos convida a questionar, a refletir e a não aceitar tudo que nos é apresentado sem uma análise crítica. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir como aplicar os princípios estoicos em sua vida pode lhe proporcionar uma nova perspectiva sobre as situações que enfrenta. Vamos discutir como desenvolver essa habilidade de leitura fria pode não apenas aumentar sua resiliência, mas também fortalecer sua capacidade de tomar decisões mais informadas e conscientes. Prepare-se para um mergulho profundo no conhecimento que pode transformar sua maneira de ver o mundo. Portanto, fique atento, pois o que está por vir pode ser a chave para se tornar menos manipulável e mais consciente de suas próprias escolhas. A leitura fria das situações, ou a capacidade de perceber a verdade por trás das aparências, é um tema que ressoa profundamente em um mundo cada vez mais complexo e repleto de informações. No contexto atual, onde somos constantemente bombardeados por opiniões, desinformações e manipulações, desenvolver um olhar atento e crítico se torna essencial. A obra de Antípatro de Tarso, um filósofo estoico, nos oferece uma perspectiva valiosa sobre como podemos nos tornar menos manipuláveis e mais conscientes das realidades que nos cercam. Historicamente, a filosofia estoica se desenvolveu em um período em que a sociedade estava repleta de incertezas e desafios. Os estoicos, como Antípatro, enfatizaram a importância da razão e da percepção clara, sugerindo que a verdadeira sabedoria vem da capacidade de discernir o que realmente importa em meio ao caos. No mundo moderno, essa habilidade se torna ainda mais relevante à medida que lidamos com redes sociais, notícias sensacionalistas e a pressão de conformar-se a opiniões populares. O que se vê muitas vezes não reflete a realidade. As aparências podem ser enganosas e a manipulação emocional é uma tática comum. Um exemplo concreto que ilustra essa questão é a disseminação de fake news, que pode influenciar decisões políticas e sociais. Em um cenário onde a verdade é frequentemente distorcida, a capacidade de fazer uma leitura fria das situações se torna uma ferramenta poderosa para o cidadão moderno. Aqueles que desenvolvem essa habilidade não apenas se protegem contra as manipulações do dia a dia, mas também se tornam agentes ativos na busca pela verdade. A filosofia de Antípatro de Tarso, ao conectar a clareza de pensamento com a prática do discernimento, nos convida a olhar além das aparências e a cultivar uma vida mais autêntica e consciente. A leitura fria das situações envolve um olhar atento e perspicaz que vai além das aparências, revelando a verdade que muitas vezes permanece oculta. Esse conceito é profundamente ligado ao estoicismo, uma filosofia que enfatiza a importância do autocontrole e da percepção clara da realidade. Um dos princípios centrais do estoicismo é a busca pela ataraxia, que se refere a um estado de tranquilidade imperturbável, onde a mente permanece serena diante das turbulências externas. Este conceito é fundamental para quem deseja ser menos manipulável, pois proporciona uma base sólida para a tomada de decisões conscientes e a avaliação crítica das situações. Imagine, por exemplo, uma situação comum no dia a dia. Você está em uma reunião de trabalho e um colega apresenta uma ideia que parece brilhante à primeira vista.
O que acontece em muitos casos é que as emoções e a pressa podem levar à adesão a essa ideia sem uma análise crítica. Aqui, a ataraxia entra em cena. Ao manter a calma e a clareza mental, você pode questionar a validade da proposta, ponderar sobre suas implicações e, assim, evitar ser levado por uma maré de opiniões alheias. Essa prática de questionar e refletir se alinha ao ensinamento de Sêneca, que nos lembra que a maior parte das coisas que tememos nunca acontece. A reflexão estoica nos ensina a não permitir que nossas emoções nos conduzam de maneira precipitada. Outra maneira de aplicar esse conceito é em situações de conflito pessoal. Quando alguém nos provoca ou tenta manipular nossas emoções, a ataraxia nos permite reagir de forma ponderada. Ao invés de revidar com raiva ou frustração, podemos escolher uma resposta que se baseie na razão e não nas emoções. Marco Aurélio, em suas meditações, enfatiza a importância de manter a mente clara diante das adversidades, afirmando que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso nos leva a refletir: como estamos moldando nossos pensamentos nas interações diárias? Estamos permitindo que as aparências nos enganem? A prática da leitura fria das situações, portanto, não se limita a observar o que está externamente visível, mas envolve um trabalho interno de autoconhecimento e domínio emocional. Ao desenvolver essa habilidade, podemos nos tornar menos suscetíveis a manipulações e influências externas. Ao invés de reagir impulsivamente, cultivamos uma atitude de observação e análise, questionando as intenções por trás das ações dos outros. Utilizando uma analogia, pense em um artista que pinta um quadro. Ele não se limita a observar as cores e formas superficiais, ele busca entender a essência do que está diante dele, capturando nuances que muitos podem ignorar. Da mesma forma, ao aprimorarmos nossa leitura das situações, aprendemos a ver o quadro completo, identificando tanto as cores vibrantes quanto as sombras que podem distorcer a realidade. Esse processo de reflexão e autocontrole é um caminho contínuo. Muitas vezes, ao nos depararmos com situações difíceis, podemos nos perguntar: como posso aplicar a ataraxia aqui? O que realmente está acontecendo por trás das aparências? Ao nos engajarmos com essas perguntas, não apenas cultivamos uma mente mais tranquila, mas também exercitamos nossa capacidade de discernimento, tornando-nos menos manipuláveis. Em suma, a leitura fria das situações nos ensina a olhar além das superfícies, a questionar e a refletir. A ataraxia, como um estado de calma e clareza, torna-se uma ferramenta poderosa para navegar pelas complexidades da vida. Ao adotarmos essa abordagem, não apenas nos tornamos mais conscientes de nossas reações, mas também mais resistentes às manipulações externas, criando um espaço interno de tranquilidade que nos permite agir com sabedoria e intencionalidade. Neste segmento, vamos explorar um conceito estoico que pode ser fundamental para desenvolver a habilidade de observar as situações de forma mais clara e objetiva: a apateia. Esse termo se refere à ausência de paixões perturbadoras e é uma das bases do pensamento estoico. A ideia central é que, ao nos libertarmos das emoções descontroladas e das reações impulsivas, conseguimos enxergar a realidade de maneira mais nítida, sem as distorções causadas por medos ou desejos excessivos. Imagine a seguinte situação comum. Você está em uma reunião de trabalho e, de repente, um colega faz uma crítica à sua apresentação. A primeira reação pode ser de defesa, de raiva ou frustração. No entanto, se conseguirmos cultivar a apateia, podemos nos afastar dessa reação inicial e observar a situação de forma mais objetiva. Em vez de nos deixarmos levar pela emoção do momento, podemos questionar: qual é a verdadeira intenção do meu colega? Essa crítica é válida? O que posso aprender com isso? Dessa forma, mantemos a serenidade e conseguimos responder de forma mais ponderada. Esse conceito pode ser aplicado em diversas áreas da vida, desde interações profissionais até relacionamentos pessoais. Por exemplo, imagine que você recebeu uma mensagem de um amigo que pareceu ríspida. A reação impulsiva pode ser responder com outra mensagem carregada de emoções. Contudo, se exercitarmos a apateia, podemos pausar e refletir:
Talvez meu amigo esteja passando por um momento difícil. Como posso abordar essa situação de maneira construtiva? Essa pausa para reflexão permite que não sejamos manipulados por nossas emoções, mas sim que tomemos decisões mais racionais e justas. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, nos ensinam que as emoções, quando descontroladas, podem nos levar a agir contra nossos próprios interesses. Sêneca, em suas cartas, ressalta que a vida é como um espetáculo. O que realmente importa é como respondemos a ele. Isso significa que a forma como reagimos às situações é mais importante do que as situações em si. Quando cultivamos a apatia, estamos nos preparando para enfrentar a incerteza do mundo com um olhar mais desperto e crítico, permitindo que a verdade por trás das aparências se revele. Nesse sentido, é essencial refletir sobre nossas próprias experiências. Quantas vezes permitimos que uma emoção momentânea nos levasse a agir de maneira impulsiva apenas para nos arrependermos depois? A prática da apatia não é apenas um exercício filosófico, mas uma ferramenta prática que pode nos ajudar a viver de forma mais consciente e equilibrada. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossas emoções e aprendemos a observá-las sem nos deixar dominar por elas, podemos nos tornar menos manipuláveis. A vida é cheia de incertezas, mas ao cultivarmos a apatia, temos a chance de navegar por essas incertezas com clareza e propósito. Portanto, ao enfrentar desafios e críticas, façamos uma pausa, observemos com atenção e respondamos com sabedoria. Isso não só nos fortalece, como também nos aproxima da verdade que existe por trás das aparências. No final deste vídeo, refletimos sobre a leitura fria das situações e como desenvolver um olhar desperto que revela a verdade por trás das aparências. Discutimos conceitos estoicos que nos ensinam a navegar pelas complexidades da vida com mais clareza e propósito. A filosofia estoica nos oferece ferramentas valiosas para enfrentar os desafios diários, permitindo que vivamos de maneira mais tranquila e significativa. A importância de entender a dicotomia do controle, por exemplo, nos ajuda a distinguir entre o que podemos e o que não podemos mudar. Essa percepção é essencial para reduzir a ansiedade e promover uma vida mais equilibrada. Além disso, a prática da aceitação e da resiliência nos encoraja a enfrentar adversidades com coragem, transformando dificuldades em oportunidades de crescimento. Agora, convido você a aplicar estes ensinamentos estoicos em sua própria vida. Escolha um princípio estoico que ressoe com você e reflita sobre como pode integrá-lo em suas ações diárias. Por exemplo, pense em como você pode utilizar a dicotomia do controle nas situações que enfrenta, permitindo-se soltar o que não pode ser mudado e concentrar-se no que está ao seu alcance. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com amigos que possam se beneficiar destes ensinamentos. Deixe um comentário abaixo com suas reflexões ou experiências relacionadas ao estoicismo e clique no sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Para encerrar, deixo você com uma citação estoica inspiradora. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Que estas palavras ecoem em sua mente e o incentivem a continuar explorando e aplicando os princípios estoicos. Lembre-se, a filosofia estoica é um caminho para a paz interior e a resiliência.
A maioria das pessoas perde o controle da própria vida não por falta de força, mas por falta de leitura.